Meu povo, a gente encerrou a aula passada, tá? O vídeo passado, falando sobre a finalização da segunda versão da BNCC e sobre os seminários que aconteceram, tá? Isso aconteceu no período ali em 2016, comecinho do ano, ali por abril. Só que o que acontece, né? Isso tudo, deixa eu deixar a nossa bendita aqui aparecer. Isso tudo foi durante o governo da presidenta Dilma. E nesse período, entre a finalização da segunda versão e o que viria a ser a entrega da terceira versão, olha o que aconteceu, né? O nosso lindão apareceu, né? E virou o presidente. Então, se já existiam críticas da ala progressista com a segunda versão, imaginem o que aconteceu com a versão final, né? Porque você tem, querendo ou não, uma ruptura no trabalho que estava sendo feito. Você tem um Ministério da Educação fazendo um trabalho, pensando em determinadas coisas, né? Naquela visão de mundo que a gente colocou, tendo aquela intencionalidade, né? Que a gente falou, que toda política tem. Então, com uma visão, com uma intencionalidade, com um tipo de trabalho sendo feito, e aqui você tem uma ruptura e passa a ter um outro tipo de trabalho, tá? Eu vou deixar as críticas aqui, certo? A essa mudança, porque vocês precisam entender o que as pessoas falam a respeito disso para não chegarem lá, né? Como eu falei lá vídeo, no primeiro vídeo aqui sobre o BNCC, e simplesmente reproduzir sem saber de onde é que veio e sem saber o que as pessoas a respeito, o que os autores diferentes pensam a respeito, tá? Então vamos nós. Houve uma mudança no Ministério da Educação, se minha cabeçona fica aqui não fica melhor. O Ministério da Educação houve uma mudança e os cargos-chefes passaram para o Partido Democratas e para o PSDB, tá? Então, os principais cargos do Ministério da Educação ficaram com representantes desses dois partidos. E aí o que a galera alega? Que esses dois partidos, encabeçados por esses representantes, realizaram reformas educacionais que tiveram o interesse da classe empresarial. Então, levaram o documento ainda mais para esse tipo de interesse. Tá? E o que eles usam como exemplo? A reforma do ensino médio, que seria uma ideia de trazer um ensino mais voltado para o mercado de trabalho, que seria uma ideia de trazer um ensino mais voltado para essa questão das necessidades imediatas do aluno do ensino médio, do aluno da escola pública, que seria uma reforma que faria com que os alunos da escola pública e da particular tivessem uma diferença de aprendizagem ainda maior, tá? Porque para esse eu ofertaria muito mais conteúdo do que para o outro. Enfim, são outras discussões que não cabem tanto aqui nesse vídeo, mas que são utilizadas como argumento para mostrar que esse governo, essa modificação, estava relacionada a interesses da classe empresarial e não propriamente dita com uma ruptura desse modelo, tá? Houve também um fato interessante, né, que corrobora por essa ideia, que foi o adiamento da entrega da terceira versão. Então você tem todo esse processo acontecendo, a segunda versão bem direitinho entregue ali, a Dilma cai e quando assume o novo ministro da Educação, ele decide adiar a entrega da versão final para que ele possa, digamos assim, modificar a partir daquilo que ele acredita, melhorar a BNCC a partir daquilo que ele acredita que seja melhorar, a partir das visões que ele tem de que seria melhorar a base nacional, tá? Então, isso é um fato que aconteceu que corrobora com essa ideia de que eles estaria acontecendo ali uma ruptura naquela política que vinha acontecendo antes, tá? E aí, olha quem ganha força, né? O movimento pela base nacional comum. Então, eles alegam
pessoal mais crítico da BNCC alega que mais ainda o movimento foi ouvido, ou seja, mais ainda os interesses da classe empresarial foram ouvidos na construção da versão final, tá? Então, o Neira, né, que é aquele autor da educação física que eu falei, e que ele vem comparando, né, da segunda e da terceira versão, diz que os conteúdos, eles passaram as aprendizagens essenciais, né, que a gente vai ver, elas passaram a ficar relacionadas ao desenvolvimento de competências, tá? E esse desenvolvimento de competências, ele é muito criticado, por quê? Porque quando você tem uma educação voltada para uma competência, você está atrelando a educação ao conhecimento prático, ao conhecimento real do dia a dia. E esse conhecimento real do dia a dia, segundo ele, seria o quê? O conhecimento do mundo do trabalho. Então, você está vinculando a educação não ao crescimento de saberes da pessoa, não a uma criticidade da sociedade enquanto ela é, e sim você está colocando a pessoa para ser competente, para se inserir nessa sociedade, tá? Para se inserir de maneira eficiente nessa sociedade. Eficiente para quem? Eficiente para a classe empresarial, que é aquela que detém os meios de produção, que é aquela que detém, para usar um termo, né, bem marxista, para aquela que detém o capital, tá? Então, uma das principais críticas feitas à mudança da segunda para a terceira versão é essa: você atrelar o conhecimento, tá? O conhecimento mínimo, o conhecimento básico, ao desenvolvimento de competências, tá? Um enfoque em avaliações internacionais. Então, isso deixa de ser isso passa a ser, na verdade, uma prioridade, é desenvolver habilidades as quais os mecanismos internacionais consideram importantes. Então, aquela história de ter pessoas de fora do Brasil decidindo o que é importante na educação aqui, você se basear em documentos internacionais, em currículos internacionais, para pautar o currículo nacional, tá? Então isso também foi uma mudança da segunda para a terceira versão, segundo o Neira. A demanda por trabalhadores polivalentes em um mercado em transição, né? Ou seja, ele está dizendo assim, ó, quando você coloca a educação a serviço do desenvolvimento de competências, quando você coloca que o aluno ele precisa estar se adaptando a diferentes momentos, você está colocando o quê? Você está querendo criar Porque, detalhe, tá? Aqui a gente está falando de um ser humano, de um indivíduo. Vou até aumentar aqui minha cabeçona aqui para vocês entenderem isso aqui. A gente está falando aqui, quando a gente pensa na criação do currículo, a gente pensa em que indivíduo a gente quer entregar lá no final da educação. Então, quando eu penso assim, esse menino vai entrar aqui com 4, 5 anos, né, na escola, na pré-escola, e vai sair lá no ensino médio com 17, ele vai sair como? E aí, como eu quero que essa pessoa saia, aí eu vou definindo todo o currículo, tá? Toda a matriz curricular, todo o processo que ele vai fazer ele sair desse ponto até chegar na esse. Então, eu tenho um objetivo, tá? De que indivíduo eu quero formar aqui, certo? Então, que indivíduo é esse que eu quero formar? Isso vai depender exatamente do interesse de quem planejou esse currículo e, no caso aqui, de quem planejou a Base Nacional Comum Curricular, certo? E aí, o que acontece? O que o Neira vem criticar aqui? Que você deseja um aluno que ele seja polivalente, ou seja, que ele esteja adaptado às modificações do mercado. Então, hoje o cara trabalha no táxi, amanhã ele trabalha no Uber, porque o Uber não tinha ontem, mas tem hoje. Hoje o cara é motoboy, amanhã o cara é entregador do iFood, porque o iFood não tinha ontem, mas tem hoje. Então você precisa estar se adaptando à lógica de mercado. É isso que ele critica como uma coisa que a BNCC quer trazer, tá? Ou seja, de novo, é o interesse do mercado, né, voltado para o mundo do trabalho. E aí ele coloca algumas modificações também no texto da educação física, especificamente, a introdução, os objetivos de aprendizagem. Ele coloca que os objetivos de aprendizagem eles ficaram muito confusos,
eles eram inúmeros, cento e não sei quantos aí, viraram 60 e poucos. Então esse enxugamento ele foi prejudicial, porque os objetivos ficaram confusos e mal formulados. E o esvaziamento do potencial crítico para dar lugar a uma instrumentalização, né? Então você não está trabalhando aqui com uma criticidade, com uma mudança da sociedade, sim com uma adaptação a ela, com uma instrumentalização para formar mão de obra, digamos assim, para ser bem mais simples e direto, né? E as outras críticas elas vão vir mais ou menos com essa mesma tonalidade, tá? Então não é que o aluno ele não vai compreender a realidade para se preocupar com a transformação dela, mas aprender as competências que o mercado exige. Que um currículo dessa forma ele vai ser mais fácil de mensurar, ele é mais fácil de eu ver o que o aluno aprendeu e o que não é. Tá? Porque como é que eu meço criticidade? Como é que eu sei que você é um aluno crítico ou que você não é? É difícil você mensurar isso, principalmente em larga escala. Agora é fácil eu mensurar se você aprendeu em que ano a LDB foi feita, é fácil eu dizer, mensurar se você aprendeu quais os marcos legais que previam a construção da BNCC. É mais fácil eu conseguir avaliar, nesse sentido, em larga escala, um trabalho conteudista, certo? Tem um sol aí. Eles criticam também, será que existe a necessidade de um currículo nacional? E esse currículo nacional ele atende o desejo de quem, né? Então muitos autores eles defendem sim que haja um currículo nacional, porque o Brasil é muito grande e precisa ter um mínimo de unidade nacional aí na educação. Porém, que unidade é essa? É partindo do interesse de quem? De quem construiu essa unidade. E quem construiu? Né? Tem quais interesses? Tá? Então, se defende que os interesses, infelizmente, né, viriam dessa classe empresarial. Outra coisa, tá, que tem a ver também com essa questão da realização das avaliações em grande escala, que tem a ver com essa questão do aprendizado por competências, por ser uma questão mensurável, é a diminuição da autonomia do professor. Então, por exemplo, quando eu tenho que existe uma base nacional comum, existe uma avaliação que vai dizer quem é um aluno bom, quem é um aluno ruim, quem é um aluno que vai entrar na faculdade, quem é um aluno que não vai, querendo ou não, eu estou pautando todo o ensino a partir dessa avaliação. Então, como é que eu sei que uma escola é boa? Quando passa 400 mil alunos no Enem, quando passa não sei quantos no ITA, quando passa 400 no IME, quando fica em primeiro lugar de medicina. Então, assim que é avaliado a educação. E o que isso significa para o professor? Significa que ele vai estar preso a esses conteúdos que caem no Enem. Ele vai estar preso a esses conteúdos que são considerados, pela maioria, como os conteúdos mais importantes. Então, diminua a autonomia desse professor para decidir o que é importante ou não para a sala de aula dele. Diminua a autonomia do professor para decidir isso e diminua a autonomia da escola para decidir isso anteriormente, tá? Então, é outra crítica que é pertinente aí, que se coloca bastante. Vamos entrar agora na BNCC propriamente dita, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai entrar lá na BNCC, ver o que ela fala, ver o que ela trouxe de novo e ver o que ela trouxe de novo para a educação física, né? O que mudou em relação aos PCNs, por exemplo, e o que a gente tem pautando aí no nosso trabalho hoje. Show? Qualquer dúvida aí, vocês dão um toque aí, deixam curtida aí, né, no vídeo, compartilhem o canal, compartilha não, que eu morro de vergonha, viu? Vamos aprendendo isso aí, qualquer coisa vocês dão um toque aí. Vamos nós!